Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tessalonicenses 1, capítulo 4, verso 16 e 17, um assunto curto, porém abençoador. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Bem, o que eu quero falar sobre isso claro que é sobre o arrebatamento, mas não exatamente uma doutrina, mas quero compartilhar um pensamento, quero compartilhar uma meditação, algo que, querido irmão, por certo, todos os crentes já se perguntaram, e é legítima a pergunta de que como se dará o arrebatamento? Será que alguém, sei lá, poderá ficar por negligência de Deus? Afinal de contas, são tantos crentes. Será que, de repente, eu mesmo não suba? Quem me garante? Ah, meu Deus! Bem, eu imagino que todos os crentes já passaram por esse tipo de indagação. E é legítimo, claro, não há nenhum tipo de vergonha em nós pensarmos na possibilidade de isso acontecer com a gente. Mas eu quero consolar teu coração dizendo, se você nasceu de novo, você fará parte do arrebatamento, se você for noiva, se você crer nisso, não é? Se você não crer, você vai ficar aqui com certeza e vai ir no grupo dos que não creem nisso, não é? Você terá um encontro em um outro momento, porque as bodas é só para noiva. Tá bom. Eu sei que tem gente que dá risada e não crê, mas naquele dia você vai descobrir se é verdade ou mentira. Quem crê sabe que é e está descansado e está aguardando. E não precisamos discutir sobre isso, não é? Bem, eu estava vendo alguma reportagem sobre a história da gravidade. Puxa vida, foi dito, né, que existe uma gravidade baseado numa experiência de Newton, se não me engano, a maçã cai, aquela coisa toda, e descobriu-se a pólvora, descobriu-se a gravidade. Em nossos dias há uma discussão se isso de fato é verdade, se existe uma gravidade. Então, qualquer um pode pensar isso. Ora, se a Terra é um globo, como ela mantém a água nas laterais e como a água faz curva, se a água não faz curva, a água mantém nível perfeito, qualquer engenheiro pode dizer isso. Não tem como fazer curva a não ser que você coloque dentro de uma garrafa, condicione a água a um invólucro, o que não acontece na criação. Então, como explicar que a água faz curva? Bem, isso é coisa que... discutiu-se. Não, o que segura a água, assim, é a gravidade. Tá bom. Entendi. Mas gravidade poderosa demais. Essa gravidade consegue manter as águas do oceano trocentos trilhões de grilhões, e não tem nem nome para isso, de toneladas paradas. Puxa vida, é curioso. Mas ao mesmo tempo bate um vento e a gravidade permite que se crie ondas de 20, 30 metros. Estranho, não é? Mas tá bom, então é isso, a gravidade segura as águas, tá bom. Ué, mas não segura uma borboleta. Mas não segura, olha, eu levantei minha mão. Eu pego uma bola de futebol e chuto e ela sai voando. Que coisa, a gravidade não joga a bola para o chão.
Só a água do bar, essa gravidade nem é uma gravidade inteligente. Ela, não, isso eu posso manter aqui, aquilo lá não. Não, isso aqui é eu mesmo, gravidade, sou um ser pensante. Então o carro eu vou mantê-lo na pista, mas se ele passar de tal velocidade, eu já não garanto. Então o homem precisa colocar uma asa lá para o carro manter-se no chão, ou o homem coloca uma asa para o avião subir. Eu sou gravidade, mas olha, irmãos, tem algumas coisas bastante ridículas, não é? Que a ciência teima em ser ridícula, né? Bem, hoje a própria ciência reconhece, não é? Isso eu estou falando por publicações sérias de cientistas que afirmam que não é exatamente isso que ocorre, mas que a ideia procede. O que acontece é o magnetismo. Magnetismo interessante, magnetismo, aí sim. O magnetismo que atrai os corpos de acordo com a sua própria natureza. Não sei, eu acho que é isso. Não é? Então parece que a água é mais atraída, não sei. E o magnetismo faz com que as coisas permaneçam na superfície da Terra. Mas este magnetismo tem um limite de operação, como um grande ímã. Um ímã mais forte atrai mais, é mais difícil você tirar aquele parafusinho que grudou no falante do carro. Mas se o falante for pequenininho, você tira com maior facilidade, com mais facilidade, perdão. Mas se for aqueles falantes, que tem as caixas de som grandes, aí, puxa vida, põe lá uma alicate para tirar, é uma luta. Então, de acordo com o magnetismo, é o poder de atração dele. Então, eu estava pensando no seguinte, o ímã é o que nós entendemos, a primeira coisa que vem à nossa mente quando falamos disso é o próprio ímã. Então, aquele ímã, para mim, ele tem muitas utilidades, né? Como eu mexo com mecânica, então o ímã tem muitas utilidades. Algumas vezes o parafuso cai em lugar que a gente não consegue, então a gente vai lá com um cordãozinho, alguma coisa com o ímã e puxa aquele parafuso, e algumas vezes a gente direciona um lugar em que a mão não cabe, vai lá com o ímã e segura uma porca para apontar no parafuso. O ímã tem várias vantagens, algumas vantagens, serve para muitas coisas. Muito bem. E eu estive pensando, o ímã, ele atrai o quê? Só metal ferroso, ou melhor, ferro. Ferro e aço. Aço carbono, enfim. Mas ele não atrai metal, ele não atrai ouro, ele não atrai prata, bronze, latão, cobre, alumínio, metais. Ele não atrai. Você coloca o ímã, ele cai. Ele não atrai o ímã. E o ímã só atrai o ferro. Nós vemos aqui no texto o seguinte, que Jesus tocará, ou mandará tocar a trombeta, o arcanjo tocará a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, olha que interessante, a encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, eu pensei nesse princípio do magnetismo. E me ocorreu o seguinte, ora, assim como o ímã só atrai o ferro, o arrebatamento só atrairá alguém ou seres que têm neles mesmo um elemento que será atraído por um suposto ímã, entenda? Glorioso, divino, eterno. Então, imagina agora a Terra. Então, vamos imaginar a Terra plana, tá bom? Todo olho verá. Tem que ser plana. Bem, imagina a Terra plana. Então, lá vem o Salvador. E quando ele for elevado, a todos atrairá ele. Eu sei que é com relação à pregação do Evangelho, mas essas expressões de atrair é magnetismo. Então, ele vem
E quando chega a uma certa altura, é curioso eu explicar como é que funciona. Eu não estou dizendo que é isso, eu estou só estou compartilhando com os irmãos um pensamento meu. Quando você pega, sei lá, um ímã, você pega um ímã, aqui está um ímã e aqui está um metal. Aí eles estão longe, nada acontece. Aí você vai aproximando, daqui a pouco, puf! Então, uma certa distância, o magnetismo do ímã atrai o ferro e ele vai, e quanto mais próximo chega, mais atraído ele é. É um princípio. Se eu falar assim, achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Quer dizer, a atração, não é, será de ambos. Muito bem. Então eu fiquei pensando o seguinte, existe metáfora, existe no reino glorioso elementos que Deus colocou no salvo. Eu apontei para mim, minha fé, querido, no salvo aqui, aleluia, eu quero crer que você também o seja. Elementos no salvo que está sujeito ou mantém estas propriedades da atração divina, da atração celestial. Em outras palavras, quando o bendito Salvador aparecer nas nuvens, então nós iremos um abrir e fechar de olhos assim, pô, glória a Deus. E eu fiquei pensando então, o que poderia ser este elemento espiritual, não é? E eu pensei, deve ser o Espírito do Senhor, não é? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é Deus. E ele falou que quando o homem morre, o Espírito volta a Deus, que é dele. E o Espírito Santo, irmãos, entenda as coisas. Alguém pensa que o Consolador estará na terra quando a igreja for arrebatada? Não estará. Deus, a sua deidade, sim, ele é onipresente, mas não o Consolador. O Consolador foi dado para a igreja. Ele não ministrava, ele não existia, entenda, ele não existia como ministério consolador antes de Pentecostes. Quer dizer, entenda, o Espírito Santo sempre existiu, claro, ele é Deus, mas esta manifestação só aconteceu em Pentecostes. E ela termina no arrebatamento. Então, no arrebatamento, o Consolador se retira junto com a igreja. Não quer dizer que o Espírito de Deus não vai agir na terra. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas não com as características do Consolador. Alguém me perguntou assim, então como uma pessoa na tribulação poderá ouvir a palavra e se converter, se o Espírito não vai convencê-la? Do mesmo jeito do Antigo Testamento, não é? Pela palavra de Deus você vai decidir crer ou não. E tem uma coisa mais séria, você imagina que os meios de comunicação como conhecemos hoje ainda está para se potencializar mais. Então os seres humanos só não saberão as coisas de Deus por absoluta dureza de coração, não é? Então muitos vão falar, puxa, eu li, eu vi na internet, eu ouvi naquela época um crente falar isso, que aconteceria isso. Então, hoje mesmo eu postei em uma publicação no Facebook a respeito de que, curiosamente, a ciência não sabe explicar como que uma pessoa como o apóstolo Pedro definiu a fusão nuclear há 2.000 anos atrás, sendo ele um indouto. Isso quer dizer, ele não tinha nenhum tipo de conhecimento acadêmico. Não quer dizer que ele era analfabeto, não é isso. Quer dizer que ele não tinha nenhum tipo de curso acadêmico, ele não era formado em coisa alguma, ele não tinha conhecimento específico de nada, mas ele conhecia a Torá e sabia ler e escrever. Então, ele diz assim na sua carta, nos últimos dias os elementos ardendo se fundirão. Curiosamente, elemento ardendo fundindo-se é a fusão atômica, é o que nós conhecemos como a bomba atômica.
que só depois aqui em 1930 foi começado a pesquisar essa ciência essa tecnologia. E hoje nós a dominamos, não é? Então nós temos navios submarinos atômicos, temos máquinas atômicas, raio-x e assim por diante, todos derivados desta descoberta científica. E Pedro já dizia isso há 2000 anos atrás. Que coisa interessante, não é? A Bíblia é maravilhosa. Bem, então, voltando à atração, Jesus irá arrebatar a igreja. Então eu pensei, puxa, pode ser o Espírito Consolador que fica no crente e é ele que desenvolve esta atração. E maravilhoso a Bíblia quando ela diz assim, que o Espírito Santo é o selo, não é lindo? É o penhor da nossa salvação, quer dizer, é a garantia, quer dizer, quando está selado, está encerrado, contrato encerrado, está fechado, está acordado, não tem como ser mudado, selou, não é? Eu sinto uma certa dó dos irmãos pentecostais, como sendo eu um deles, porque eles não entendem a salvação eterna. Eles acham que a salvação se perde, a salvação não se perde. Claro que um crente pode jogar lá fora, mas não foi porque ele perdeu, foi porque ele não quis. Jesus falou assim, se você for infiel, eu permaneço fiel, mas se você me negar, eu te nego. Então, é possível um crente dizer assim, eu não quero mais ir para o céu, não quero Jesus, e me deixa. Aí sim, ele não perdeu, ele jogou fora. Então, essa ideia de perder a salvação, como que perdi 100 reais, onde está puxa vida, o dinheiro de comprar pão, eu ia para a feira, eu perdi, meu Deus, e agora? Essa ideia, irmãos, não procede da Bíblia. A Bíblia é muito clara, que isso não vem de nós. A salvação pela graça mediante a fé, não vem de nós. Então, como que você diz que depende da gente, que eu estou lutando pela salvação, ainda estou lutando pela... Você crê na Bíblia ou não crê, não é? A Bíblia diz que ela é de graça, é de graça, mediante a fé no que Jesus realizou. Isso não vem de vós, isto não é mérito humano, eu não posso melhorar nem piorar isso, se eu manter firme minha confissão. É claro que na condição de cristão, eu me mantenho, não é? De acordo com a palavra, procuro observar o que o nosso Salvador nos orientou. Então, salvação não se perde, não é a salvação calvinista, não é? A salvação calvinista, nem se o cara quiser, se perde, porque Deus não vai deixar ele perder. Não é essa salvação, é a salvação da Bíblia. Eu não conheço Calvino, pelo amor de Deus, esquece desse cara. Mas eles só conseguem pensar nele, são uns idólatras, como diz o nome, da gota serena. Então, salvação, porque eles falam assim, não, o predestinado e tudo é predestinado. Sim, eu creio que está na Bíblia, mas a predestinação pela presciência e não pela soberania, porque se isso é assim, então Deus não é justo coisa alguma. Quem é você para julgar Deus? Eu sou um ser humano pensante, eu sou um ser pensante e não sou um idiota. Deus não pode se declarar justo quando ele condena alguém que é exatamente igual ao outro que ele salva. É como eu dizer o seguinte, olha, vamos condenar, não vamos condenar o Lula, não é? Mas vamos condenar o filho do Bolsonaro. O calvinismo é a mesma coisa, é uma coisa sem lógica, louca, absurda, mas foi um assassino que desenvolveu essa ideia e todo mundo acredita. Bem, voltando, então a salvação é eterna sim, salvação eterna quer dizer que ela não perece. É gozado, é só pensar, Jesus me salvou, eu estava morrendo afogado no meio do mar e ele me salvou, mas se eu vacilar ele me joga lá outra vez. Não faz sentido, irmão. Jesus salvou para valer, ele não se arrepende do que ele fez, não. Os dons de Deus são irrevogáveis. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, nasceu de novo, você necessariamente precisa ter o Espírito Santo.
E não é automático, não. Isso não é um chipzinho. Não, senhor, não, senhor. Isso é teologia morta, teologia equivocada. Por que eu digo isso? Porque diz a Bíblia, por que sois filhos? Por que sois filhos? Por que sois filhos? Deus enviou o Espírito Santo, através do qual clamais, Abba, Pai. Por que sois filhos? A primeira condição é ser filho. Para você derramar água em algum lugar, você precisa ter o recipiente, você precisa ter um copo. Você primeiro precisa ser um vaso, precisa ser um copo. Então, o copo é a salvação, é o novo nascimento. Agora, você vai receber a plenitude do Espírito. E muitos não têm o Espírito, isso é bíblico. Lá estava o grupo de Apolo. A Bíblia... aí os teólogos... Não, esta foi a primeira vez. Vocês sempre querem dar um jeitinho para explicar o que não dá para explicar. O Apolo tinha lá um grupo de irmãos em Cristo salvos. Quando Paulo os encontra, percebeu que eles não tinham lá, faltava o Espírito. Falou assim, vocês não receberam o Espírito quando creram? Nós nem sabemos que haja Espírito. Quer dizer, eles não participaram de Pentecostes. Ora, em que vocês são batizados? No batismo das águas só. Não, mas tem um batismo com o Espírito Santo. E aí ele foi explicar, e ele orou, e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Então, você precisa receber este selo. Este selo é aquele elemento que nos atrairá no arrebatamento. Oh, glória! Eu chego a afirmar que quem não tiver este selo corre o risco de não participar do arrebatamento. E aí tu vai ficar e na manifestação do anticristo ele vai perseguir, tu terá que morrer e será salvo como que pelo fogo, não é? Aí fala assim, essa doutrina é falsa, está tudo na Bíblia, não é? Falso é o que Calvino diz. Calvino é que põe tudo junto, ele põe milênio. Olha, para Calvino não tem milênio. Logo, aquele templo que sai as águas vivas devia estar existindo aqui agora, porque eles dizem que nós estamos no milênio agora, não acontece nada disso. Jesus, no Apocalipse, diz que há um templo em Jerusalém, na tribulação, e que ele manda medir, mas não meça o templo, é só o de fora, ou a parte de dentro, não me lembro bem. Então há um templo lá. Mas eles não creem também nisso, não é? Não, eles não creem nisso. Como um irmão me comentou, esse tal de inferno, quem disse foi Jesus, falou, não temais aquele que mata o corpo, temais antes aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Foi Jesus quem disse. Mas eles querem desfazer as palavras do Salvador. Bem, querido irmão, eu estou aguardando o arrebatamento. E eu só queria compartilhar isso com você. Não é curioso? Nós temos um elemento em nosso ser, na nova criatura, glória a Deus, e Deus de glória. Ele colocou aqui o Santo Espírito que arde no meu coração, que me leva a ter um júbilo constante na presença dele. Alguém fala assim, isso é coisa da alma, tu não tem o Espírito, está falando do que não sabe. Você precisa primeiro receber o Espírito Santo, para depois querer dizer, você não tem. Você pensa que tem, a hora que você receber, você vai ficar igualzinho um de nós. Aleluia. Primeira coisa que acontece, quem tem o Espírito é um chorão, chora de alegria. Quando ora, chora, dá risada, canta, é uma satisfação plena. E quando tem reunião, é gozado. Não é porque tradição não, é verdade. Quando tem reunião, se eu for chamado para uma reunião numa igreja batista fundamentalista, lá não pode tocar nem violão, viu, irmão? Bateria, misericórdia, isso é coisa de Satanás. E eu for lá, irmão, imagine o pastor, que é um servo de Deus, abrir e falar assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Eu falei, eita Deus, glória a Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Um versículo da Bíblia me enche, me alegra, me abençoa. E eu quero que isso aconteça com você. Então, encerrando, será possível? Eu creio que sim, aleluia, que o Espírito Santo seja este elemento que será atraído pelo Salvador. Olha, veja se faz sentido. Quem deu o Espírito Santo? Não é? É o mesmo que vai
é dele recolhê-lo naquele dia. Esteja pronto, querido irmão. Se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, não deixa ninguém te enganar com teologia, não. Tu tá pego, rapaz, é tua vida. Faça com que as pessoas corram o trecho dela. É com você e Deus. Não precisa crer no que eu estou falando, não. Entre no seu quarto e fale com ele. Fala, Jesus, eu não quero mais ficar pensando a respeito. Nem ficar com... Os caras falam assim, é glossolário. Sabe o que é glossolário, irmão? A definição é mais ou menos assim. A fala de um louco. De um demente criando um novo idioma. Ou de um êxtase religioso, como foi no dia de Pentecostes, não é? Então eles falam isso com a intenção de desfazer, de menosprezar a obra do Espírito Santo. Só que se você for honesto, querido irmão tradicional, eita Deus, você não vai explicar, não, você não vai explicar. Não, você não vai explicar. Eu queria fazer uma pergunta. Existe algum idioma da Terra que não fala homens? Quer dizer, existe algum lugar que fale uma língua que ninguém entende, só o cara que fala? Não faz sentido. Paulo diz que é louco, não é? Pois o texto diz assim, quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Tente pensar nisso. Se você quiser contender, não é problema seu. Mas existe, sim, um dom do Espírito Santo que está muito bem relatado na Bíblia, o dom de falar em novas línguas. Não é falar em inglês e francês e italiano. Isso a gente pode aprender na escola. Às vezes que eu estive na Europa, é comum lá um europeu falar 3, 4, 5 idiomas, porque a proximidade das nações são tão... a Suíça, a Alemanha, a França, Bélgica, Itália, a Alemanha. Então eles acabam aprendendo, como nós aqui no sul do país, que podemos falar castelhano, português e assim por diante. Não, não é isso. É dom de Deus, é um dom para falar em línguas que o mundo não conhece. E isso é outro assunto. Mas é isso que eu acredito ser o elemento que cria o magnetismo com a glória eterna. Deus abençoe você, irmão. Receba o Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, fale em novas línguas, dê seus pulos de alegria e vamos em frente que atrás vem crente. Deus abençoe você em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor.